Por que tantas pessoas estão fascinadas pelo rio Eufrates? Bem, neste vídeo, faremos uma análise aprofundada deste marco histórico e procuraremos sua importância na Bíblia e na profecia do Apocalipse, pois o rio Eufrates é mencionado no primeiro livro da Bíblia e também no último livro da Bíblia. Se você compreende a profecia bíblica, saberá por que este rio é tão importante. Em Gênesis 2, o rio Eufrates é destacado como um dos rios que fluíam do Jardim do Éden. Em Deuteronômio 1, Deus disse a Moisés e aos filhos de Israel para irem e possuírem a terra dos cananeus, indo até o Líbano e alcançando o grande rio Eufrates. No último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, a palavra de Deus revela que algo sinistro está sendo mantido no fundo do rio Eufrates e isso preparará o palco para o Armagedon. Antes de abordarmos isso, vou contar a você sobre um evento significativo. Historiadores acreditam que a cidade da Babilônia estava localizada a cerca de 80 quilômetros ao sul de Bagdá, ao longo do rio Eufrates. No Antigo Testamento, temos a história da Torre de Babel, quando toda a humanidade falava uma única língua e decidiram construir uma cidade com uma torre que alcançasse os céus. Deus viu isso e destruiu a torre, dispersando a humanidade pela terra e fazendo com que falassem línguas diferentes. Assim, o rio Eufrates tem sido um marco essencial para a história bíblica. Mas e quanto ao futuro? O que o futuro reserva para o rio Eufrates? No livro do Apocalipse, no julgamento de Deus com a sexta trombeta, a Bíblia nos diz que uma voz solitária do altar de ouro diante de Deus ordenou a um anjo liberar 4 anjos que estavam amarrados no grande rio Eufrates. Esses anjos, preparados especificamente para este momento, foram liberados para matar 1/3 da humanidade. Algumas observações importantes: Deus manteve esses 4 anjos caídos amarrados por um período específico na história humana, liberando-os apenas para uma missão específica de destruição. Por que esses 4 anjos são únicos? Eles estão em uma categoria separada de outros anjos caídos, como menciona 2 Pedro 2, versículo 4. Outros anjos caídos foram lançados no inferno e estão acorrentados, aguardando o julgamento. No entanto, esses 4 anjos do Eufrates têm uma função específica na tribulação. Alguns sugerem que esses anjos são a representação do que o diabo veio fazer na terra: matar, roubar e destruir. Portanto, eles serão liberados apenas no fim dos tempos. Esses anjos são tão malignos que Deus os manteve amarrados no fundo do rio Eufrates. Sua única finalidade é aniquilar 1/3 da população da Terra. Alguns comentaristas bíblicos especulam que esses anjos podem ter sido anjos de alto escalão que caíram do céu com Lúcifer. O argumento se baseia no fato de que esses 4 anjos eram tão poderosos que Deus decidiu mantê-los amarrados até o período da tribulação. Quando são liberados, lideram um exército de 200.000 cavaleiros. A natureza desse exército, se são cavalos reais com cavaleiros reais ou uma representação simbólica de um exército demoníaco sobrenatural, não é clara. Alguns comentaristas cristãos argumentam, com base em Efésios 6, versículo 12, que esses 4 anjos no Eufrates são anjos caídos de alto escalão, pois a Bíblia fala sobre a luta contra principados, potestades, contra os governantes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso sugere que o diabo tem um reino organizado. O reino das trevas neste reino tem uma estrutura, há ordens descendentes de autoridade, que são principados ou espíritos principais. Existem governantes malignos das trevas e depois hostes espirituais da maldade, ou seja, espíritos malignos. Alguns podem dizer que isso é apenas interpretação, que a Bíblia não entra claramente nisso. Bem, se voltarmos no tempo e irmos ao Antigo Testamento, houve um momento em que Daniel buscava a face de Deus em oração porque desejava uma revelação de Deus sobre o futuro. Após 3 semanas de intensa oração e jejum, um anjo de Deus apareceu a Daniel, e aqui está o que o anjo disse. Aqui é onde obtemos uma forte pista sobre os espíritos principais malignos. Daniel 10 versículos 12 e 13 diz: Então ele disse: Não temas, Daniel, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia.
Portanto, desde o primeiro dia em que Daniel começou a orar, Deus enviou um anjo para lhe fornecer uma resposta, mas o anjo foi atrasado por 3 semanas, e não foi atrasado por um demônio, não foi atrasado por um espírito maligno. O anjo de Deus foi atrasado por um espírito principado maligno tão forte que Miguel, o arcanjo de Deus, veio para ajudar e lutar contra esse principado. Portanto, é uma interpretação válida ver os anjos que estão amarrados no fundo do Eufrates como anjos de alto escalão, talvez anjos de guerra ou agressivamente malignos quando se rebelaram ao lado de Lúcifer no céu. Não sabemos, mas seja qual for o caso, a Bíblia não nos dá mais informações sobre esses anjos, exceto o fato de que, quando forem libertados, têm o poder de matar 1/3 da humanidade. A segunda vez que o rio é mencionado no livro do Apocalipse é no capítulo 16, quando as 7 taças de juízo são derramadas na terra. Apocalipse 16 versículo 12 e 14 diz: "O 6º anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates, e as suas águas secaram-se, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. E vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso." Deste trecho das Escrituras, somos informados de que esse icônico rio seca. Talvez você tenha notado que, nos últimos 12 meses, o rio Eufrates esteve muito presente na mídia. Relatos da Al Jazeera sobre um declínio no fluxo do rio Eufrates na Síria, publicações da revista Premier Christianity, com o título "O rio Eufrates está secando, mas não se empolgue muito com as profecias do fim dos tempos", observando que a crise ambiental pode ser um prenúncio mais geral do fim dos dias. Além disso, vários estudos relatam uma diminuição de mais de 6% no fluxo de água do rio ao longo do último século devido a barragens e projetos de irrigação na Turquia, Síria e Iraque. Embora essas manchetes tenham chamado muita atenção e algumas pessoas afirmem que o fim começou, acredito que a profecia em Apocalipse 16 sobre o secamento do grande rio será um evento muito mais significativo. Chama a atenção que a Bíblia diz que o rio seca para preparar o caminho para os reis do Oriente. O que isso significa? Um dos eventos-chave que antecede Armagedon é o secamento do Eufrates. Quando esse rio seca, proporciona um caminho para um grande exército do Oriente cruzar facilmente o Eufrates enquanto se dirigem ao Vale de Armagedon. Armagedon só pode ser descrito como a guerra de todas as guerras. O Anticristo reunirá todas as pessoas sob sua influência maligna. Essas pessoas leais ao Anticristo formarão seus exércitos para travar guerra contra o povo de Deus. Nessa batalha, Apocalipse 19 nos diz coisas como: "Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Vi ainda a besta, os reis da terra e os seus exércitos, congregados para pelejarem contra o que estava sentado no cavalo e contra o seu exército. Jesus Cristo liderará um exército celestial para a vitória sobre o exército de seus inimigos. Esses inimigos incluem aqueles que se opõem à autoridade de Deus e que tratam Deus com desprezo.